Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou Andreia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês mais uma história da autora Mayla Menezes, Prometida ao Duque. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais uma dica de leitura aqui nesse canal. Lembrando, vai passar o nome de mais algumas escritas, a qual dedico o vídeo de hoje. Nós iremos conhecer essa história em 236 páginas. Como dá para perceber, é uma história de época, uma história meio medieval, e realmente a Mayla ela foi buscar informações, ela foi pesquisar a cultura medieval, a cultura celta, a cultura grega, para poder trazer todas as informações. Bem, aqui nós vamos conhecer a Elren, que é uma menina que após a morte da sua mãe, o seu pai não quis mais se casar. E ele a criou com uma certa liberdade, no qual ali ela podia andar a cavalo, com as pernas abertas igual os homens, ela aprendeu a ler, ela aprendeu a escrever, e ela acabou tendo ali um seu amigo de infância, a paixão da sua vida, a qual ela literalmente se entregou a ele. É bonitinho o momento de sexo entre os dois, porque no fundo eles são inexperientes. Eles descobriram juntos a arte do amor e assim acaba não sendo aquela coisa muito avassaladora, por mais que os dois cheguem ao ápice. Eles estão planejando fugir, mas algo inesperado acontece. O pai da Elren, ele quer se tornar um homem mais de posses, um homem de títulos, e assim ele acaba. Primeiro ele perde ela em um jogo para um bárbaro e depois ele a vende para um rei. E para que não tenha nenhum empecilho, né, então eles acabam retirando da vida dela o Dalibor, que é o menino que é a ralé da ralé da ralé, gente, com quem ela teve os seus momentos de prazer e por quem ela é muito apaixonada. Ela acaba tendo que aceitar, porque não tem o que fazer, gente, naquela época não tinha esse negócio, você quer, não, você vai fazer. E assim ela acaba partindo para o seu novo lar, junto à comitiva que foi enviada para buscá-la. Já no outro lado, o Fallard, que é quem a receberá como o seu marido, né? Ele também não está feliz com isso. Ele é um duque, ele é o único sobrinho do rei, e por esse motivo, como ele será, assim que o seu tio falecer, ele se tornará rei, o rei já está preparando ele para isso. Então ele acaba buscando lá no sul essa noiva para que assim ele possa estar preparado para se tornar um belo rei. Na verdade, não é isso. Você acredita realmente nas falas do rei, mas no fundo o rei tem outros planos e ele está armando de certa forma até mesmo para o seu próprio sobrinho. Ele não queria muito se casar, mas como também ele está abaixo do rei, ele fala sim, concordo. Mas na cabecinha dele nada vai mudar, porque ele é um homem fogoso, ele é um homem de muitas amantes. E na visão dele, ele vai ter a esposa por obrigação, mas continuará dormindo com as suas amantes e a sua esposa terá que aceitar. Ele está esperando uma mulher, nada a ver, né, gente? Ele está esperando uma mulher que, como se diz, vai ser difícil, mas vou cumprir minhas funções de marido para dar os herdeiros que eu preciso. Você nem imagina o que te espera, meu filho. E quando ele a encontra ela de uma maneira bem diferente, porque durante a sua viagem, a comitiva foi atacada por esse bárbaro que o pai dela primeiro tinha perdido. E, nossa, a hora que você começa a ler como ele é, a estrutura, o olhar, você gela. Porque ele realmente é um bárbaro, porque as atrocidades que ele causa dá arrepio. O homem é terrível. Mas eu acredito que ele tenha se apaixonado por ela. Porque quando ela o desafia nessa comitiva, nessa viagem, ele não faz nada com ela. Enquanto todo mundo está esperando que ele vai pegar ela, que ele vai bater, que ele vai torturar, que ele vai fazer um monte de coisa, não, ele só lança um desafio, que se ela ganhar, ele deixa toda a comitiva viva. Se ela perder, então ele mata todos da comitiva e ela vai com ele servir ele conforme ele quiser. E ela aceita e ela começa então a corrida de cavalo, que esse é o desafio. Ele dá uma certa vantagem e depois ele vai atrás dela. Só que ela é esperta, então por mais que ele está se aproximando, ela dá um jeito de ficar mais longe dele e ela começa a gritar quando ela vê os portões do castelo.
abra os portões, abra os portões. E assim os portões se abrem, saem muitos guerreiros ali e também vem o Fallard, o Duque. Quando ele vê aquela beldade de cabelos vermelhos ao vento, ele sente algo, gente, ele fala, que linda. Mas ele pensa que ela é quem? Mais uma amante que está fugindo do Bárbaro. Ele fala pro Bárbaro, você não é bem-vindo aqui, então você se retire. O Bárbaro fica parado olhando, mas ele não vai entrar nessa briga, porque, como ele fala, eu gosto de caçar. Então será mais prazeroso a hora que eu conseguir pegar ela. Ela acaba desmaiando e ela acorda já com o Fallard do lado dela. E também o rei, porque daí ela descobre que ele é o seu noivo. Ele já descobriu que ela é sua noiva e ele até que gostou, claro, porque ela não é nada do que ele imaginava. Ele quer cuidar dela, ele quer ficar próximo dela, porque ele realmente começou a gostar dela, ele sentiu algo diferente e ele é muito galanteador. Por mais que ele e ela conversando, ela fala que não queria isso, ele também fala que não, mas que vai ser o melhor. Enfim, eles têm ali uma proximidade. Mas quando ele descobre que realmente ele está apaixonado por ela, que realmente ele quer ela como a sua esposa, tanto que ele não busca mais as suas amantes, ele acaba descobrindo que ela teve um amante que foi o Dalibor. E isso faz com que ele fique transtornado, porque ele está morrendo de ciúme, ele está revoltado e ele acaba indo até ela e falando coisas que não deve, a acusando. Mesmo ele tendo várias amantes, tudo bem que ele não ficou com nenhuma depois que conheceu ela, mas mesmo assim. Aí ela foge, ele tem que ir atrás dela, mas mesmo assim ele arma junto com um amigo dele, que é o seu fiel escudeiro ali, e com a aia dela, que é a melhor amiga dela, para que ninguém no castelo perceba o sumiço dela, que ele vai trazê-la de volta. E é nesse sumiço dela que ele a encontra, que ela se entrega a ele. Gente, aí sim você vê a diferença dos atos quando ela tinha relações com o Dalibor e agora com o Fallard. Porque o Fallard é um homem experiente. E aí, gente, eles têm vários momentos assim que levam a gente à loucura, mas eu digo pra vocês que, por mais que seja uma história quente, que tenha momentos ali hot pra caramba, eu me envolvi mais com o restante da história, com a parte da onde a gente começa a descobrir que esse rei, no fundo, não é tão boa pessoa assim, que vem à tona as armações da amante, da última amante do Fallard, que queria ser a rainha, e por isso ela começa a armar junto com o seu irmão, que está do lado daquele Bárbaro, para poder derrubar como ela fala, né, essa impostora que veio do sul, não é nenhuma aqui da nossa região. Então começa ali uma trama tão envolvente, começa ali tanta coisa, e daí você percebe que a Eren sim é uma menina muito inteligente, que ela sabe lidar com as situações, que o Fallard também, por mais que pareça meio desligado, não, ele é muito inteligente, e os dois juntos começam a perceber tudo o que está acontecendo à sua volta e começam ali a armar para que eles não sejam derrubados, que é, nossa gente, eu me prendi demais. Aí tem o noivado deles, tem a apresentação dela, tem muita coisa envolvendo ali, o rei tenta prensar ela ali para tirar algumas informações, para conseguir algumas coisas. E eu sei que daí vem o casamento, no dia do casamento tem um acontecimento com o pai dela, que até o momento do casamento ela não fica sabendo do ocorrido, mas assim que eles finalizam o casamento, que eles vão para sua noite de núpcia, então o Fallard acaba contando para ela, porque ele fala, eu quero que você confie em mim, eu quero que você me veja assim como seu companheiro, e eu nunca vou esconder nada de você, então ele vai e conta para ela o ocorrido, e contando também, gente, que esse é um momento muito tenso, porque é a noite da virgem. A noite de núpcias ele tem que tirar a virgindade dela e mostrar o lençol sujo. E ele faz isso, porque como ela já se entregou a ele já sabe como ela é, ele já perdoou ela pelo passado, então ele acaba cortando o próprio corpo e assim suja de sangue e leva apresentando para todos os nobres. Gente, olha que ridículo! Ele chegou no meio da festa de casamento, a mulher dele lá no quarto, e ele mostrando o lençol sujo de sangue. Ela era virgem, gente. Gente, isso é ridículo, isso é humilhante, vamos combinar? E lembrando que se ele fala que ela não era virgem, então ela poderia ser morta, o pai dela ser morto, a família inteira ser destroçada porque ela foi desonrosa. E
é nesse momento que quando você pensa, nossa, mas agora vai ficar bonitinho, porque os dois já se entregou, os dois se amam, que não, que vem o golpe final. Porque está envolvido o rei, está envolvido o pai dela, está envolvido esse bárbaro, está envolvido essa bendita dessa amante. E aí, vamos dizer, a guerra é iminente, porque o castelo ele é invadido e ali muitas coisas acontecem mesmo. Claro, né, que o nosso mocinho ele é o vencedor, mas começa ali uma nova batalha, porque alguns daqueles fugiram. E os que fugiram fizeram uma nova armadilha. E com isso, eles acabam caindo na armadilha aonde? A Eren fica no castelo e o seu amado acaba indo em busca de informações, indo em busca dos traidores. E passa-se alguns anos, no qual ele está desaparecido, já dado como morto. O seu fiel escudeiro acaba sendo encontrado tempos depois, muito debilitado, porque ele sofreu muito, e ele realmente fala que ele não viu mais o Fallard, que ele também acredita que ele morreu. Aí, algum tempo depois, quando ele retorna, é muito lindo o encontro dos dois. Ai, gente, eu fiquei emocionada mesmo, lembrando que esse período de ausência dele, ela reinou sozinha, porque em uma conversa que eles tiveram, ele falou para ela que ela era muito forte, o pai dela chamava ela de garota perigosa e ele também falou que ela era garota perigosa porque ela pensava, ela tinha estratégia, ela era uma mulher muito à frente do seu tempo e ele disse, eu quero que você saiba que se alguma coisa acontecer comigo, você pode reinar sozinha, você não precisa de homem para isso. Parece que a gente estava sentindo que ia acontecer alguma coisa com ele. E quando aconteceu, eu surtei. Eu falei, não vai terminar assim, pelo amor de Deus. E termina muito lindo mesmo. Como eu falei pra vocês, eu queria saber mais coisas, porque os traidores foram pegos, mas eu queria detalhes de como esses traidores foram castigados. Gente, eu queria, juro pra vocês. Mas a autora ela foi mais sutil. Ela só falou que eles receberam castigo, mas não falou os detalhes sórdidos que eu queria saber. Mas então, é uma história que vai te envolver sim. É uma história que eu confesso pra vocês que eu gostei. Mesmo sendo uma história assim mais de época, que eu não sou tão fã, é uma história que me envolveu muito e eu digo pra vocês que vale a pena vocês estarem lendo. E eu gostaria muito que vocês viessem depois dar o feedback de vocês aqui, porque eu passo pra vocês a emoção que eu sinto ao ler. Eu transfiro para vocês o que eu senti, mas eu queria saber se vocês que vão atrás das minhas indicações, quando vocês leem, se vocês também conseguem sentir como eu me senti, se vocês choram, se vocês têm raiva, se vocês riem, se vocês ficam, fogosos como eu fico, de acordo com os relatos. Então seria muito bacana que você, que foi atrás de alguma dica, que leu, que também possa me dizer, olha, realmente eu senti o que você sentiu? Não, eu senti mais do que você sentiu? Não foi tão bom assim. Seria muito bom, não somente para mim, como também para os autores, porque é normal que uma mesma história seja vista de maneira diferente e sentimentos diferentes sejam sentidos por cada pessoa. Então eu vou deixar vocês com mais essa dica aqui da Mayla Menezes. Agradeço muito por sua companhia, fiquem com Deus e até a próxima!